Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Espero encontrar cada um na plena graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez nós estamos reunidos para estudarmos a Palavra de Deus na Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. E como os irmãos que estão acompanhando devem saber, nesse segundo semestre nós estamos estudando uma série que se chama Doutrinas Bíblicas. E nesse mês todinho nós vamos, depois de ter estudado no mês passado aulas sobre o pecado e o perdão de Deus, nesse mês nós vamos estudar a graça restauradora de Cristo Jesus. Então, eu achei todas as aulas passadas sobre o pecado e o perdão de Deus relevantes demais para o meu coração, por ser presbiteriana, independente, não é? Por firmar a minha fé na doutrina da nossa igreja, no cristianismo, não é isso, queridos? Então, vamos ver o tema de cada domingo? Então, na primeira aula, nós vamos estudar Pela graça sois salvos. E o texto base está em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. É o que nós vamos estudar hoje. Na segunda aula, a tua graça é melhor que a vida. Nós vamos estudar baseados no Salmo 63. Na terceira e penúltima aula, a graça que restaura, o texto base está em Isaías 55, não se assuste porque são poucos versículos e muito preciosos. E na última e quarta aula, a graça do perdão, que está no Evangelho segundo João, capítulo 8, os 11 primeiros versículos. Então, nós vamos estar juntos, graças a Deus, por 4 aulas, por 4 semanas, estudando a graça restauradora de Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula? Senhor Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nós te amamos, nós te glorificamos nesta hora. Te agradecemos por este privilégio de estarmos juntos, unidos no coração, na fé, para estudarmos a Tua palavra, em especial a Tua graça maravilhosa em nossas vidas. Abençoa as nossas mentes, coloca o Teu Santo Espírito para trabalhar em nós e que esta aula seja muito edificante para todos os participantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, para iniciar o assunto precioso de hoje, pela graça sois salvos, nós vamos fazer a leitura do texto base, conforme eu já falei, está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. E durante a leitura, os irmãos prestem atenção que por 3 vezes o apóstolo Paulo usa a palavra graça, que é o tema da nossa aula. Vamos lá então na leitura, queridos. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejam, queridos, como esse texto, não é? Esse trecho da carta do apóstolo Paulo apresenta de modo condensado o que o apóstolo Paulo expôs detalhadamente nos 8 primeiros capítulos da carta aos Romanos, que há pouco tempo nós estudamos na escola dominical presencial. Foram aulas muito importantes para nós, não é? Então, pela graça de Deus, por meio da fé, Deus dá vida espiritual e habilidade moral para pecadores desamparados, libertando-os da condenação futura e fazendo com que vivam corretamente por eles. Agora, eu ouso perguntar para cada um de vocês, não foi o que aconteceu com cada um de nós? Então, fale com você mesmo, olha, pela graça de Deus, por meio da fé, Deus deu vida espiritual e habilidade moral para mim. Eu estava desamparada, mas Deus me libertou da condenação futura e fez com que eu viva corretamente. Não é isso? Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios que quando nós somos salvos, nós vivemos para as boas obras, né? Nós somos capacitados para as boas obras. Mas, meus queridos, qual é então a etimologia e o conceito dessa palavrinha tão preciosa, graça? Então, o termo graça vem do latim, gratia, significa favor que se recebe, favor imerecido. Então, esse é o significado, não é? E a origem da palavra graça. Mas, se graça significa favor imerecido, o que é então a graça de Deus? Que graça é essa chamada graça de Deus? Então, queridos, graça de Deus é o favor que nós recebemos dele sem que nós tivéssemos o direito de receber. Então, nós recebemos do próprio Deus a salvação, mesmo sem merecer essa salvação. Então, a salvação pela graça é doutrina central da fé cristã. Ela indica que a salvação é um dom, é um presente de Deus. A graça, a salvação pela graça, ela não está fundamentada em obras humanas. Nós não pagamos nada por ela, ela veio de graça, não é? Então, nós podemos ler novamente o versículo 8 do texto base, não é? É o versículo chave da nossa aula. Por quê? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E vamos lembrar quem é o autor e consumador da fé? Jesus, não é? Então, Jesus nos dá a fé. Então, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé que Jesus deu. E isto não vem de vocês, é dom, ou seja, é presente, ou seja, é dádiva de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
Em outras palavras, graça na Bíblia significa o movimento de Deus em favor do ser humano. Mesmo o ser humano, o homem, não sendo merecedor, ou seja, a graça de Deus está amplamente ligada ao seu amor infinito, quase que inexplicável, que é o amor incondicional de Deus. E o apóstolo Paulo, na carta a Tito, capítulo 3, versículos 3 a 6, ele corrobora com a ideia que ele expôs no nosso texto base de Efésios. Vamos fazer a leitura, irmãos? Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E então, veja que se nós prestarmos atenção na mensagem do apóstolo Paulo, nós veremos que a graça é simplesmente tudo para nós cristãos, não é? E na teologia usa-se a expressão graça salvadora. Mas, meus irmãos, vejam que interessante, o favor de Deus para com a humanidade toda também pode ser visto em outras instâncias, além da sublime questão da salvação. Os favores gerais de Deus à humanidade constituem a chamada graça comum. Então, nós temos a graça salvadora e nós temos a graça comum. Vamos explicar melhor? Então, a graça de Deus, em qualquer sentido, qualquer uma das duas, nunca é o cumprimento de uma exigência, e sim, sempre é uma prerrogativa divina. Então, nesse pequeno esquema que os irmãos estão vendo aí, a graça de Deus pode ser salvadora ou comum, mas qualquer uma das duas é sempre uma prerrogativa, uma regalia ou uma concessão divina, não é? Então, nessa expressão graça comum, o adjetivo comum significa que essa graça é ampla, ao ponto de atingir a todos, a toda a humanidade, não é? A todo o universo. Nesse sentido, nós vamos lembrar o quê? Que a graça comum não é a mesma coisa que a graça salvadora, da qual nós estávamos falando até agora há pouco. Então, a graça salvadora alcança o indivíduo, cada cristão, cada pessoa, cada escolhido, e leva esse indivíduo a ser justificado por Jesus Cristo, que faz dele um salvo, uma pessoa salva, não é? Agora, vamos falar um pouco da graça comum. Durante os ensinamentos do Sermão da Montanha, Jesus falou detalhadamente e exemplificou bem o significado da graça comum. Jesus explicou sim. Vamos ler 3 versículos do Sermão da Montanha para que os irmãos vejam onde nós queremos chegar com esse pensamento da graça comum.
Está em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Isso, meus amores, é a graça comum. Vamos pensar um pouco sobre isso? Então, o estado de pecado do ser humano faz com que ele não mereça as bênçãos de Deus. Nenhuma delas. Nós não merecemos nenhuma bênção de Deus, porque nós estamos em pecado, envolvidos no pecado, não é? Então, se Deus não derramasse sequer uma bênção sobre o ser humano, Deus não estaria sendo injusto e nem sendo mau. Mas, o que nós observamos? Que não é assim que Deus age. Nós observamos claramente que Deus age com sua graça, mesmo entre os maus e os injustos, como disse Jesus. Então, Deus faz muito mais do que fazer nascer o sol, cair a chuva para abençoar justos e injustos. Então, a graça comum de Deus é amplamente derramada no mundo. E olha que interessante, irmãos. Como o amor de Deus é manifestado na graça comum. Então, mesmo os maus e os descrentes têm talentos que podem ser usados em prol da sociedade. Então, nós observamos muitos ateus, muitas pessoas com outras crenças, outras religiões, que são professores, são cientistas, são juízes, médicos e pertencem às mais diferentes profissões. Essas pessoas, muitas vezes, sequer declaram Deus como Senhor, mas têm inteligência e vida e graça para trazer benesses à humanidade e a si mesmos. Então, e a terra? Ano após ano dá o seu fruto, traz riquezas, possibilidades de bem a todos. Então, a graça comum de Deus permite que haja autoridades, justiça, ordem, ainda que imperfeita. Mas tudo isso vem pela graça comum de Deus. E muitos seres humanos conseguem viver uma vida com bons valores, mesmo estando afastados de Cristo. Então, não fosse essa graça comum de Deus, o ser humano sofreria de forma quase insuportável o poder das consequências devastadoras de seus pecados, que transformariam tudo em um caos maior do que esse que nós vemos hoje no mundo, não é? Então, tudo isso e muito mais é o derramar da graça comum de Deus sobre a vida na terra. Por isso que nós lemos no Salmo 5:28, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Muito bem, queridos, o governo de Deus, de forma justa, derrama essa graça comum sobre todas as pessoas, sobre os justos e sobre os injustos. Mas nós não podemos esquecer que a graça comum de Deus derramada sobre toda a humanidade também não invalida a justiça divina. Então, é importante lembrar que essa graça comum de Deus derramada sobre todos, em nenhum momento invalida a justiça de Deus contra aqueles que o rejeitaram. Então, a Bíblia é clara também quando mostra que Deus julgará a terra. Vamos fazer uma leitura rápida sobre isso?
Salmo 96, versículos 11 a 13. Vejam como ele começa falando da graça comum e termina na justiça, no julgamento. Então, alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Então, a graça divina, ela apenas acentua a benignidade e o amor de Deus diante de seres que mereceriam apenas o seu desprezo e a sua condenação. Isso é a graça. Mas vamos voltar a salientar. A graça comum não salva ninguém. A graça salvadora é que atua na regeneração da pessoa. A graça comum não. Porém, nos eleitos de Deus, essas duas graças atuam, de certa forma, em conjunto na vida deles, de maneira muito especial. Então, vejam esse pequeno esquema. Então, no cristão, no eleito de Deus, atuam em conjunto a graça salvadora e a graça comum. Por isso que não há coisa melhor do que ser cristão. Vejam, volto lá no Salmo 1, capítulo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não é mesmo? Muito interessante, né? Para concluir a nossa aula, queridos, nós vamos falar um pouquinho o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre a graça salvadora. Então, nós somos presbiterianos, não é? E calvinistas, e nós devemos conhecer também a Confissão de Fé de Westminster. Vamos prestar bem atenção, vamos ver como essas duas partes da confissão corroboram com o nosso pensamento, com a nossa fé, com o nosso coração, com o nosso conhecimento da palavra de Deus. É Deus servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente todos aqueles que predestinou para a vida, e só estes, pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso ele faz iluminando espiritualmente o entendimento deles, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente para Jesus Cristo, mas de maneira que eles vão muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Não é mesmo maravilhoso esse pensamento que nós lemos agora de Westminster? E ainda uma segunda parte que diz: essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista pelo homem. Nessa vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Depois, ele coloca, na confissão aparecem vários textos bíblicos que corroboram com as afirmações, não é? Da confissão. Então, eu escolhi só esses três
para nós fecharmos a nossa aula. Primeiro está em Efésios 1:5, diz: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Depois, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 5, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha que conforto é nós sermos cristãos, não é? E o último que eu escolhi, Mateus capítulo 11, verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, meus queridos, fica aqui a nossa primeira aula sobre a graça restauradora. Então, pela graça nós somos salvos para as boas obras, não é? Então, até o nosso próximo encontro, quando, nesse mesmo motivo, não é? A graça divina, nós vamos estudar o Salmo 63. Nós desejamos uma abençoada semana para todos.